Semana passada nós começamos a falar sobre o reino, e eu disse para vocês que seria uma sequência de 3 semanas onde falaríamos sobre o reino. Semana passada a gente começou a entender um pouco mais sobre o reino de Deus. Eu tenho certeza que o período que nós temos aqui de culto é muito curto para abordar toda a abrangência do reino. Só para vocês terem ideia do que eu estou dizendo, o reino foi a maior temática da pregação de Jesus Cristo. Às vezes passa despercebido por alguns, mas se você for fazer um estudo à luz da palavra, for fazer uma boa hermenêutica e ler tudo aquilo, você vai ver que a base dos 4 evangelhos, onde mostra a pregação do nosso Senhor Jesus Cristo, o reino era o tema principal da pregação dele. A palavra reino aparece mais de 200 e tralalá vezes na Bíblia, relacionado ao reino de Deus, ou ao reino dos céus. E aí, eu estava orando há uns tempos atrás, perguntando ao Senhor, vamos completar 3 anos, não é pouco. Pode parecer pouco aos nossos olhos humanos, mas para o estabelecimento de uma igreja, é um grande tempo. É um grande tempo de muito aprendizado. Em 3 anos, uma criança aprende a andar, aprende a falar, aprende a dar os seus passinhos, corre, ainda meio desequilibrada, ainda um pouco não tão confiante. Aos 3 anos já começa a subir pelas cortinas, abrir todas as portas de armários e tirar todos os tupperwares lá de dentro. É assim ou não é? É um tempo de descoberta, é um tempo de explorar o ambiente. E como Jesus nos compara, através da sua palavra, com um corpo vivo, diz que a igreja é um corpo, eu fico imaginando que nós somos uma igreja desse tamanhozinho assim, ó, com 3 anos de idade, mas cheia de vigor, cheia de saúde e cheia do Espírito de Deus. E nós estamos crescendo, nós estamos indo para o alvo. Um corpo naturalmente cresce. E tudo isso está associado ao reino de Deus. Então hoje nós vamos continuar falando sobre o reino. Hoje é o reino parte 2. Domingo que vem, no nosso aniversário, na festa de aniversário de 3 anos, vai ser o reino parte 3, onde nós encerramos esse assunto. Não literalmente, mas nós encerramos essa sequência. E constantemente vocês vão estar ouvindo a principal temática da pregação de Jesus, que é o reino. E como eu falei semana passada, existem condições para um reino e vocês mesmos me ajudaram nisso. Quais são as 3 condições básicas para que um reino exista? Precisa ter um governante, um rei, é necessário um território, um local, uma região, e é necessário os seus súditos, os seus governados. Semana passada nós abordamos mais o lado do governante, do rei, quem é o rei, o senhor dos senhores, o rei dos reis. E hoje nós vamos falar um pouco mais sobre o seu domínio, a extensão do seu reino, qual é a localização do seu reino. Então, vamos entender pela palavra de Deus. Se você abrir comigo a palavra de Deus, Mateus capítulo 6, versículo 10. Acompanha comigo aí. Na Nova Versão Internacional diz assim, você acabou de cantar isso no louvor. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O interessante é que as escrituras originalmente, escritas em grego no Novo Testamento, o reino, toda vez que se refere ao reino de Deus, você vê a palavra começando com letra maiúscula, com caixa alta. Está se tratando não de um reino simples e qualquer, onde um rei manda aqui nessa terra, mas todas as referências que nós temos ao verdadeiro reino do Senhor, nós temos essa expressão. E quando o próprio Senhor Jesus, lá em Mateus 6, ensinando os seus discípulos a orar, não sei se vocês se recordam, mas os discípulos chegaram para ele e falaram, Senhor, nós não sabemos orar. E ele falou, olha, então quando vocês orarem, vocês vão orar assim, Pai nosso que estás no céu. E ele foi dando as dicas. Não é uma reza, ele foi mostrando por onde começar. Glorifica a Deus que está no céu, santifica o nome dele. E logo depois que você entrar na presença de Deus glorificando a ele, o que vem na sequência da oração que Jesus nos ensinou? Seja feita a tua vontade na terra como no céu. Ou, em algumas traduções, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Olha que interessante. Primeira coisa que Jesus fez foi glorificar a Deus na oração. Pai nosso, tu que estás no céu, seja santificado o teu nome. Logo na sequência, qual é o segundo passo da oração? Venha o teu reino sobre nós e seja feita a tua vontade. Onde? Qual o local? Na terra
e no céu. Esse é o grande problema quando nós pegamos palavras na nossa língua portuguesa e temos uma concepção única dela e não conseguimos entender o que a Bíblia está falando. Jesus não está falando de um reino apenas terreno. Jesus não está falando apenas de um território físico. Jesus está falando na terra e no céu. O reino dele, para que vocês entendam nessa manhã, primeiro de tudo, não tem limites. O reino de Jesus é eterno. Ele está tratando ao mesmo tempo, paralelamente, de um reinado aqui sobre esse mundo, físico, terreno, local, e ao mesmo tempo ele está dizendo, existe um reino que é além deste outro. Olha o que ele fala, por exemplo, lá no livro de Lucas. Ele não, mas eu falei isso para vocês semana passada, os dois ladrões crucificados, um à esquerda, outro à direita de Jesus, um zombava de Jesus e falava, se você é o filho de Deus, se você é um rei, manda o teu exército vir te salvar. E aí o outro, ao lado, falou, Senhor, o Senhor é inocente, o Senhor não merece isso. Olha, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. De que reino esse bandido estava falando? Do reino físico aqui nessa terra? Ou está falando de um reino eterno? De um reino onde nós chamamos de céu, de vida eterna, de glória, de paraíso? Jesus respondeu para ele. Lembra, nós vimos isso semana passada. Ainda hoje, na Santa Ceia nós falamos isso. Ainda hoje, você estará comigo no meu reino. Jesus está se referindo aqui à eternidade. Meu querido, eu sei que essa é a nossa maior alvo. Eu sei que a eternidade, a vida eterna, o céu, o paraíso, como você quiser chamar isso, a Bíblia usa vários termos para isso. Este é o nosso alvo máximo. Eu sei que tudo que você faz para que, além de passar um tempo aqui, você garanta. O grande perigo é quando nós ignoramos esse alvo máximo da nossa vida. O grande perigo é quando nós ignoramos o alvo máximo e começamos a fazer coisas aqui nesse reino físico que podem custar o fechamento das portas para nós no paraíso ou no reino eterno. É um perigo. Para pensar quantos anos nós temos aqui. Minha avózinha já está fazendo 97 esse ano. Eu duvido que eu chego lá. 97 esse ano ela vai fazer. Um amor de pessoa, um doce. Ama a Jesus mais do que eu amo. Fora de série. Um exemplo para toda a família. Por mais que você viva, como é a minha avózinha, por mais que você faça aí os seus 97, 100 anos, o que são 100 anos comparado à eternidade? Essa semana eu estava reparando que eu estou envelhecendo. É sério. Alguns de vocês já passaram por isso, pelo que eu estou passando. Essa semana você começa a ver os 40 batendo a porta e você fala, é uma idade que você fica pensando, acabou a juventude. Acabou a juventude. Eu não sei porquê, não sei se todos vocês passaram por isso, eu não tive essa crise aos 30. Aos 30 eu ainda me sentia jovem, mas quando você vê os 40 batendo a porta, é a história do Zenta, né? Quando entra, não sai mais, né? 40, 50, 60, 70, 80, 90, entra, chegar a 100. Eu ainda tenho fé que minha avó vai chegar, mas eu não posso dizer por mim. E aí eu comecei a perceber, eu falei, gente, como o tempo passa rápido. Sabe como eu me dei conta? Eu me dei conta porque os alunos que estão entrando agora na faculdade, na universidade onde eu cursei, no mesmo curso, eu conversando com um amigo que também é professor lá, ele me soltou uma informação e eu fiquei perplexo com aquilo. Eu não tinha reparado que eu estava envelhecendo. Ele disse o seguinte, ele falou, Rogério, você já reparou que os alunos que se matricularam esse ano no curso não eram nem nascidos quando nós já estávamos cursando a faculdade? Aí eu parei, eu falei, não tem como. Não, pera, essa conta não bate. Não, faz uma conta. Faz uma conta. Tem alunos agora entrando aí com 17, 18 anos, nasceram em 99, 2000. Nós já estávamos na faculdade em 99, 2000. Eu falei, meu Deus. Aí caiu a ficha, estou envelhecendo. Por isso que agora eu entendo que está ficando mais difícil amarrar o sapato, né? Dói as costas, aquela coisa toda. E por que eu estou dizendo isso?
Porque passa muito rápido, não passa? Tenta lembrar aí um pouco da sua infância, de 10 anos atrás, 20 anos atrás. Lembra do seu casamento, parece que passa voando. E é tão pouco quando a gente pensa no termo eternidade. Sabe, não entra muito bem na cabeça do ser humano o termo eternidade. Não sei na sua, na minha não entra muito bem. Na minha cabeça eu fico pensando eternidade. Puxa, eu tô, como eu disse, batendo a porta aos 40, foi bastante tempo. Eternidade é 40 vezes 40 vezes 40 vezes 40, não acaba nunca. Às vezes dá até um negócio em rua, mas tem que acabar uma hora esse negócio. Até a hora que a gente começa a entender o reino de Deus. Ele tem um planejamento de eternidade. Só que onde nós vamos passar e como nós vamos passar essa eternidade? Sofrendo, lastimando, chorando, ou nós vamos passar reinando com Ele numa glória? Então, meu querido, antes de mais nada, o primeiro reino a que Jesus se refere é o alvo maior das nossas vidas, é o reino eterno, é a vida eterna. E existem sim alguns protocolos, existem sim alguns passos que nós devemos dar para que nós garantamos nosso lugar, nosso acesso a Ele. Não porque nós somos bons, não porque nós conseguimos, mas pelo poder do Espírito Santo de Deus e pelo sangue de Jesus que foi derramado em favor de nós, nós podemos ter acesso a esse reino eterno. E ainda diz mais, lá no livro de João, capítulo 18, livro de João, capítulo 18, versículo 36, Jesus ele deixa mais claro, dando resposta exatamente sobre aqueles que o acusavam. Você não é rei? Manda que os teus soldados venham te salvar. E ele disse, o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora, o meu reino não é daqui. Jesus está se referindo, o lugar aonde eu, Jesus, governo, não é aqui. Meu reino foi preparado em outro lugar. É lá que eu serei eternamente rei e senhor e juiz de vivos e mortos. Jesus está se referindo àquele que é o alvo das nossas vidas. Mas por que a gente esquece disso? Ah, pastor, eu esqueço porque eu tenho conta para pagar, eu esqueço porque eu briguei com a minha mulher, eu esqueço porque eu estou enfermo, eu tenho um monte de coisas para resolver. Como que eu vou pensar em eternidade se amanhã eu tenho um monte de urgências para tomar situação e conta e resolver? Não perca o foco. Haja o que houver, passe o que passar. O alvo maior é o reino eterno. O alvo maior é a vida eterna. Se alguma coisa que você está passando está te prejudicando de atingir esse alvo, eu não tenho medo nenhum de dizer. Jesus é até ele é extremamente radical. Quando ele diz, se o teu olho te impede de entrar no reino, arranca ele. Que isso, pastor? Lógico que não é literal, lógico. Por favor, sem mutilações amanhã, depois vão colocar a culpa em mim. Jesus, não literalmente, mas ele diz, se algo está te impedindo, alguma atitude, algum pensamento, algum vício, algum pecado, está te impedindo de ter um encontro real com o Espírito Santo de Deus e garantir a sua entrada no reino, é melhor você desfazer dele. Vou dar um exemplo simples, muito simples. Tinha um amigo nosso que, também na época da faculdade, faz tempo, ele teve um encontro pessoal e real com Jesus. E ele ficou realmente muito, muito apaixonado por Jesus. E eu fiquei muito feliz por ele, porque naquela época eu já havia encontrado com Cristo. E ele fazia parte do nosso time de futebol, e modéstia à parte, nosso time era bom. Eu era um piorzinho do time, assim, mas o time ia muito bem. E a gente ganhou alguns campeonatos internos, entre faculdades, coisa mais. E aí eu me lembro que quando ele se converteu, ele chegou em mim e falou, Rogério, eu estou saindo do time. Eu falei, mas por quê? Não, eu não vou mais jogar futebol. E até na minha cabeça, até eu que já era cristão, eu falei, esse cara ficou louco, ficou fanático. Mas por que você não vai mais jogar futebol? Não, eu não vou mais jogar futebol porque agora eu encontrei Jesus e eu não vou mais jogar futebol. E aí eu fiquei pensando, a igreja que ele está indo deve ser daquelas igrejas, né, que estão batendo alguma coisa na cabeça dele, estão deixando ele bitolado, estão fazendo lavar cerebral. Como assim? Não tem pecado nenhum em jogar futebol? Por que ele não vai mais jogar futebol? E eu ainda perguntava para ele, mas por quê? Você acha que é pecado jogar futebol? Não, eu só não vou jogar mais. E não dava muita explicação.
E isso gerou motivo para todos zombarem dele. Todos, inclusive eu. Inclusive eu, como cristão, eu falava, esse cara ficou louco. Ele ficou fanático. Por que ele não pode mais jogar futebol? Que igreja é essa que ele deve estar indo, que deve dizer que é proibido? Uns 2 anos depois eu tive que pedir perdão para ele, porque eu vi onde eu estava errando. Uns 2 anos depois, a gente numa conversa, ele disse, sabe, eu não queria falar nada porque vocês talvez não entenderiam. Sabe por que eu parei de jogar futebol? Não é porque é pecado. É porque toda vez que eu jogava e a gente disputava campeonatos, e a gente batia forte, a gente se machucava, me dava uma ira que eu tinha vontade de quebrar o adversário. E eu pensei, para eu não sentir mais essa ira, para eu não sentir mais esse ódio, só tem um jeito, cortando pela raiz. Eu não jogo mais futebol a partir de hoje. Eu sei que parece loucura para alguns. Mas naquele dia eu entendi, eu pedi perdão a ele, falei, me perdoe, porque eu zombei de você. Eu zombei de você achando que você tinha ficado fanático. Você entendeu melhor do que eu o evangelho. Porque a fim de evitar um problema que te fazia ficar longe de Deus, você preferiu abrir mão a que ficar longe de Deus. É um exemplo simples, mas que nós temos para pensar na nossa vida. Será que tem alguma coisa que está nos impedindo de nos aproximar de Deus? Tem alguma coisa que nos incita a ira? Tem alguma coisa que nos incita o ódio? Tem alguma coisa que nos dificulta liberar perdão? Tem alguma coisa que a gente faz que a gente até gosta, que é saudável, que não seja pecado, porém que gere um pensamento maligno, malicioso, prostituto dentro de nós? É hora de nós vermos aonde nós queremos chegar. Eu quero chegar no reino. Não importa o que vão falar, não importa o que vão pensar. É você e Deus. Você sabe para onde você está indo? Você sabe que o reino dele não é aqui e que você quer reinar com ele eternamente? Amém? Vamos adiante. Ainda diz lá no livro de Lucas. Agora é uma outra face do reino de Deus. Eu vou encerrar aqui o reino eterno. Não tenho muito tempo para falar, infelizmente. Eu vou ficar apenas nessa base, deixando essa interrogação para você. Existe algo em sua vida que está te dificultando a ter acesso ao reino eterno? Comece a trabalhar nisso já. Não deixe para amanhã, não deixe para dia 1º de junho, não deixe para segunda, não coloque datas, faça já. Não pense, não negocie, não brinque, não namore o pecado. Tome a decisão e o Espírito Santo vai te ajudar. Amém? Por outro lado, ele diz que além desse reino eterno, tem uma outra face do reino, que é aqui e agora. E lá no livro de Lucas, capítulo 17, acompanha comigo, versículos 20 e 21 diz assim: certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. Jesus estava começando a explicar para eles que o reino de Deus não era um reino visível, não era um reino palpável, não era um reino com castelo, com coroas, com súditos e com exércitos armados. Os fariseus, lembre-se disso, gente, eu já falei isso semana passada, mas só um gancho. Lembre-se que os judeus estavam vivendo naquela época um período de opressão militar. Eles eram dominados e conquistados pelo Império Romano. Então, na cabeça deles, quando falava que o Messias, o Rei dos Reis, viria, eles acreditavam que viria um rei com um exército que se levantaria entre os judeus e que esse rei libertaria eles do domínio do Império Romano. Essa era a concepção que o judeu tinha de um reino. E Jesus explica para os fariseus: olha, esse reino não é visível. Imagina a cabeça desses caras. Imaginar não é pecado. Esse cara está doido, ele está falando que é o rei, mas não é visível. Como que ele vai nos libertar dos romanos? Eles pensavam que estava falando de uma libertação física. Tchau, Império Romano, agora aqui quem manda são os próprios judeus. Não, ele estava falando de um reino aonde adeus pecado, adeus velho homem, adeus ira, adeus mágoa, adeus rancor, adeus tristeza, porque agora quem reina aqui é Jesus.
Era de um reino não visível, não palpável, mas ele fala, não vai dar para dizer, ó, aqui está o reino, ou está ali. Não, porque o reino está entre vocês. O reino está em toda parte. É mais ou menos isso. O reino está entre nós. Então, se nós pudermos dizer do reino que vive aqui nessa terra, não somente do reino eterno, da glória, daquilo que Jesus planejou, mas do reino de Deus aqui nessa terra, ele não tem um limite físico. Eu não posso dizer que o reino de Jesus aqui na terra está no território X, Y, Z, mas ele está entre nós. E onde está esse reino? Mais especificamente, vai comigo lá em Apocalipse capítulo 5, versículo 10. Lá diz Jesus, através de uma visão dada a João na ilha de Patmos, ele fala, tu os constituístes, reino e sacerdotes, para o nosso Deus, e eles reinarão sobre sobre onde? Não está falando no céu. Depois, em outro texto, ele fala que nós vamos reinar no céu. Mas nesse texto específico, Jesus está dizendo, você constituiu eles, reino e sacerdote. Está falando deles quem? Nós. Aqueles que cremos no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós fomos constituídos por Deus, reino e sacerdote. Algumas traduções, ou melhor, algumas pessoas citando a Bíblia dizem, e os constituiu reis e sacerdotes. Não. Todas as traduções originais apontam para a palavra reino. Você não é rei e sacerdote, você é reino. O que isso quer dizer, pastor? Quer dizer que cada um de nós somos o território onde Jesus reina. Cada um de nós somos o local onde o domínio dele é estendido. Cada um de vocês, nós temos um compromisso com Deus, quando ele nos alcançou, de sermos literalmente um território ambulante. Então assim, se eu sou um reino de Deus, se eu estou aqui hoje, dentro da igreja Prisco, aqui tem que ser estabelecido o reino de Deus. Se eu estou lá no meu trabalho, lá, porque eu sou um território ambulante, lá tem que ser estabelecido o reino de Deus. Se eu estou na minha casa ou com a minha família, ali eu tenho que ser o reino, um território ambulante, onde eu estabeleço o reino de Deus. Como que eu faço isso? Opa, meu irmão, a coisa começou a mudar de quadro. Agora a responsabilidade é minha e sua. Jesus, a gente já viu, ele é o governante. Ele tem o domínio. E agora você começa a perceber que eu e você, o nosso próprio corpo físico, e aonde quer que nós estejamos, nós somos o reino, o domínio, nós somos a extensão territorial da onde ele deve governar. E aí semana que vem a gente vai mais fundo nisso, entrando na nossa parte, nós que somos os súditos, o que é que nós temos que fazer. Você está entendendo que existe então um reino eterno, vida eterna, céu, paraíso, como você quiser chamar, porém existe um reinado aqui na terra. E aonde se estende esse reinado? Qual é o território? Eu e você. E aonde eu e você estivermos, ali é a extensão desse reino. Você é reino. Você é reino. Você é reino. Você é o reino de Deus. Ai de mim, eu, reino. Imagina, eu não sou nem um principado. Não sou nem um bairro, uma vila. Quem dirá um reino? Semana que vem nós entramos nesse assunto. Precisamos mudar nossa mente. Nós somos a extensão do reino de Deus. E ele vai usar nossas vidas para isso. Se você continuar, vamos lá em 1 Coríntios capítulo 4. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 20. O apóstolo Paulo está explicando que o reino de Deus, ele não consiste de palavras, mas de poder. Poder. Manifestação de poder. Esse é o problema. Nós, como território, ficamos só no blá blá blá. Jesus te ama, Deus é lindo, Deus é poderoso, só palavras. Palavras. Mas o que se espera de um reino é a manifestação de poder. Fica aí essa pergunta para nós. Estamos manifestando o poder de Deus? Sai amor de nós? Flui rios de água viva do nosso interior que alimentam? E que matam a sede? Ou nós somos um reino de decretos, de palavras? Sabe, isso me lembra um pouquinho o Brasil. Me lembra um pouco o Brasil. O Brasil, se eu não me engano, posso estar errado aqui, se tiver algum advogado me corrija, mas eu já ouvi isso de um amigo meu, advogado, dizendo que o Brasil é um país com o maior número de leis do mundo, um dos.
com o maior número de leis, decretos e afins. Qual é o problema do Brasil? Nós não temos lei no país? Temos. E qual que é o problema, então? Da corrupção, do crime? É a não aplicação dessas leis. Temos leis, temos palavra, não as praticamos. Amém? Temos leis, olha, isso é proibido. O que falta? Falta fiscalização. Para que aquilo que é proibido seja de fato punido e finalmente se cumpra a lei. Nós, como reino de Deus, escuta bem o que eu estou dizendo, irmãos, com todo o carinho, e eu me incluo antes de tudo nisso. Nós estamos vivendo um reino de palavras. Nós conhecemos, eu ia pegar minha Bíblia, eu lembrei que minha Bíblia agora é digital. Nós conhecemos tudo, a Bíblia. Não precisa não, obrigado, pastor. Nós conhecemos todas as Escrituras. Sabemos versículos. O pessoal que passou agora com a gente nessa última fase do discipulado, decoramos um monte de versículos novos nessas últimas semanas. Aprendemos o que eles significam. Temos palavra. Agora é hora do reino manifestar poder. Agora é hora do poder de Deus fluir na tua vida. Pastor, o que eu preciso para isso? Deixa Deus te usar. É o jargão mais simples e verdadeiro da igreja cristã. Deixa Deus usar a sua vida para manifestar o amor dele. Às vezes através de um abraço. Às vezes, olha, ontem para quem não sabe, teve uma ação que eu gostaria muito de estar lá, infelizmente não podia. Mas eu fiquei maravilhado de ver o que Deus estava fazendo. Para quem não sabe, ontem teve um projeto chamado Hamburgada do Bem. Entra lá depois nas nossas redes sociais, está tudo descrito. O que é a Hamburgada do Bem? A Hamburgada do Bem é um projeto social iniciado por um amigo do Fábio, do Fabinho, lá em Guarulhos, no qual ele levanta voluntários, vai até uma comunidade carente, e ali naquela comunidade carente eles distribuem hambúrgueres, batata frita, refrigerante, todas essas coisas, e apresentam também recreação para crianças dessas comunidades carentes. Então tem lá tudo quanto é tipo de brincadeira, tem um monte de coisa lúdica, faz pintura, faz aquilo, e a criançada tem um dia inteiro de diversão e de hambúrguer, e por isso o projeto foi apelidado, chamado de Hamburgada do Bem. E ontem nós conseguimos, através do apoio, todo esse contato do Fábio com esse amigo dele, e também o trabalho que foi feito não somente com os jovens daqui, mas também o esforço do Deni e o pessoal da família Atletismo, conseguimos enviar os jovens ontem para lá, para ajudar. E aí eu pergunto, precisava de palavras? Você abraçar uma criança, ouvir dela, que foi o dia mais feliz da vida dela, você poder brincar com ela. Talvez você faça isso com seus filhos, seja algo normal, mas lembre-se, às vezes as crianças em determinadas comunidades não conseguem ter o afeto do pai e da mãe, não porque o pai e a mãe são ruins, não, é porque o pai e a mãe às vezes não têm tempo, eles trabalham literalmente em 2, 3 empregos para manter o mínimo, e eles não têm a atenção devida. Um dia inteiro dando abraços, sorrisos, beijos, hambúrgueres para as crianças, isso é manifestação do reino de Deus. Não em palavras, mas em poder. Porque quando você abraça, você emana o amor de Deus. Quando você alimenta, você manifesta o amor de Deus. Eu fiquei muito feliz pelo que aconteceu ontem. Foi um sucesso para variar. O grupo... Quantos nós tínhamos lá, Fábio? Uns 20 quase? Quantas? 20 pessoas. Conseguimos enviar 20 pessoas. E eu estou muito feliz com vocês por isso. Que Deus os abençoe e continue usando a vida de cada um. Não só os que foram, mas aqueles que financiaram esse projeto também. Que Deus os abençoe. Isso não é palavras, é poder. Você é o reino. Lembre-se, quando você pensar em reino, aqui na terra, você coloca essa informação na tua cabeça. Eu sou um território ambulante. Aonde eu vou, eu sou o território da extensão do reino de Deus. E diz ainda mais em Romanos capítulo 14, versículo 17, o próprio apóstolo Paulo diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Pegando o exemplo de ontem, o reino de Deus é o hambúrguer em si, que é dado às crianças? Não, não é comida nem bebida. É o que gerou no coração daquelas crianças. É paz, é alegria, é justiça. E tudo isso onde? No Espírito Santo.
Então, meu querido, se nós somos um território ambulante, se nós somos esse reino, extensão desse reino de Jesus, aonde quer que nós fomos, aonde quer que nós estejamos, na casa, no trabalho, na igreja, na rua, na faculdade, qualquer lugar, a ideia é que você manifeste paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Ah, pastor, mas é que eu tenho um chefe que você não conhece, meu chefe. Não dá para ter paz com aquele. Aquele lá tira qualquer um do sério. Olha, e não tem como, né? Eu fico chateado, então eu comento com um colega de trabalho, comento com outro. Ou seja, está fomentando a desavença, fomentando a discórdia e não a paz. Não, porque eu não posso ver injustiça, eu quero ser justo, mas às vezes, através da sua justiça, você fere, você machuca, você não tem paciência, não tem amor, não tem misericórdia. Justiça, gente, não é antônimo de misericórdia. A justiça pode ser exercida com misericórdia, com amor. Você pode ser justo, por exemplo, com o teu filho. E você pode fazer isso com amor. Filho, não vá para tal lugar. Ele te desobedece e vai. Aí ele cai e se machuca. Aí você traz ele. Eu não disse para você não ir? Disse. Eu te amo. E como eu te amo, eu vou te mostrar. Você vai ficar 1 semana sem o tablet. Meu Deus, esse castigo é pesado, hein? 1 semana sem o tablet. Não, pastor, se eu deixar ele 1 semana sem o tablet, quem não tem paz sou eu. Não, você vai fazer, mas vai fazer com amor, para mostrar para ele que justiça vem junto com misericórdia. Porque você o ama, porque você não quer que ele se machuque de novo, você vai ensiná-lo. É diferente de já pegar, já gritar, espancar a criança, não. Isso não é justiça. Mas eu quero chamar atenção para esse ponto, alegria no Espírito Santo. O reino de Deus é alegria no Espírito Santo. Aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, vida. Oh, céus. Oh, azar. Como que era o nome do personagem? Hard. Lembram do Lip Hard? Tá vendo como eu tô ficando velho? Alguns de vocês nem sabem do que eu tô falando, né? Os mais jovens não têm noção do que eu tô falando. Era um desenho animado, Lip Hard. Hard era uma hiena. Hiena, por característica, vive mostrando os dentes, vive rindo. Só que era uma hiena depressiva. Era uma hiena que vivia rindo e falando, ó vida, ó céus, ó azar. Era a frase básica que saía da boca dela. Tem um monte de reino de Deus vivendo igual o Hard. E aí, meu irmão, como é que você tá? Ai, só misericórdia. Ore por mim, pastor. E aí, como que vai ser? Semana que vem, aniversário da igreja, 3 anos, vamos celebrar. Amém. Você vai estar lá, né? Vou. Tá feliz? Tô. Jesus. O que está faltando? Está faltando o Espírito Santo encher o reino aí, né? O reino está meio vazio, né? Está faltando o Espírito Santo. Gente, é sério, eu tenho um problema. Eu não sei se vocês sabem, eu tenho problemas. Eu tenho, é sério. Problemas. Eu tenho alguns problemas, vocês têm problemas. Todo mundo tem problemas. Afinal de contas, Jesus avisou, nesse mundo vocês terão aflições. Mas tenha o quê? O quê? Bom ânimo. Sabe o que isso significa? Eu estou animado, é hoje. Bom ânimo. Porque Jesus fala, eu venci o mundo, vocês vão vencer também. Agora, se a gente pegar os problemas que eu tenho, que você tem, que todo mundo tem, e a gente começar a abraçar e chorar junto, meu Deus do céu. Onde nós vamos parar? Não sei, mas nós não vamos manifestar o reino. Problema nós temos. Agora, a diferença é como nós encaramos ele. Na nossa força, meu irmão, na minha força eu falo para você, eu não saio da cama. Eu não saio da cama. Na minha força eu abro o olho. Essa semana eu vi uma engraçada, tinha uma música antiga do Legião Urbana, chamado Eduardo e Mônica. E a música começava assim, Eduardo abriu os olhos, mas não quis se levantar. E aí embaixo tinha um comentário, eu te entendo, Eduardo. E eu pensei nisso. Se a gente ficar pensando só nos problemas, nós vamos abrir o olho na cama e vamos falar, eu queria não sair daqui hoje. Não, abre o olho e pula. Sai da cama e... bom ânimo. Olha, mas tá te esperando, olha o tamanho do problema que tá te esperando.
Glória a Deus. Ele que se prepare, porque eu estou indo com o Espírito Santo vai resolver isso para mim. Não é na minha força, é na alegria dele. Essa semana eu vi uma engraçada, tinha uma música antiga do Legião Urbana, chamado Eduardo e Mônica. E a música começava assim: Eduardo abriu os olhos, mas não quis se levantar. E aí embaixo tinha um comentário: eu te entendo, Eduardo. E eu pensei nisso. Se a gente ficar pensando só nos problemas, nós vamos abrir o olho na cama e vamos falar: eu queria não sair daqui hoje. Não. Abre o olho e pula. Sai da cama e... bom ânimo. Olha, mas tá te esperando, olha o tamanho do problema que tá te esperando. Glória a Deus. Ele que se prepare, porque eu tô indo com o Espírito Santo vai resolver isso para mim. Não é na minha força, é na alegria dele. Então, a gente não pode simplesmente abaixar a cabeça, ficar choramingando, resmungando, ora por mim. O famoso 6 horas, né? 6 horas aí por mim, hein? 6 horas por mim. Não dá. Nós precisamos estabelecer o reino de Deus aqui, ó. Eu sou um território ambulante, eu sou um pedaço do reino de Deus. Eu tenho que ir, e eu tenho que ir na alegria do Espírito Santo. Pastor, eu não tenho essa alegria. Então busque, pega outro irmão que está mais animado, gruda nele. Para isso nós estabelecemos o discipulado. O discipulado não é só para você fazer uma liçãozinha e a gente, e aí, como é que tá? Não. É para você receber também aquilo que nós temos para passar, nossas experiências de alegria no Espírito Santo, que você possa ser, no bom sentido, contagiado e possa ser o reino de Deus aonde quer que seja necessário. E vamos terminar aqui no livro de Colossenses, capítulo 1. Já falei demais por hoje, infelizmente não há tempo hábil para tudo. A palavra de Deus diz que ele, Jesus, ele, o próprio Deus, nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para onde? Para o reino do seu Filho amado. Dê atenção aos substantivos. Ele nos resgatou, é um verbo. Do domínio da onde? Das trevas. Domínio e trevas. E por outro lado nós temos reino e Filho amado. Olha que interessante. Algumas traduções, a revista atualizada, a revista corrigida, elas dizem: ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Tem diferença dessas palavras? Qual é a diferença de império ou domínio e reino? Vocês sabem a diferença? Vocês já repararam nisso nesse versículo? Existe uma diferença absurda. Lembra do Brasil? Brasil, colônia de Portugal. Uma colônia, ele pertencia ao reino de Portugal. E quando Dom Pedro estabeleceu a independência do Brasil, nós passamos de ser chamados de colônia para sermos chamados de reino do Brasil? Como? Império. Pastor, qual é a diferença? Não é só semântica, não, tem diferença. Reino é algo que é passado por direito. Só assume um reino quem é filho, filha de um rei. Amém? Pode buscar essa definição aí, você vai encontrar isso. Um reino é algo estabelecido, é um governo estabelecido com sucessão por direito. Olha a diferença. Império, segundo a definição, é um governo estabelecido por imposição. Então ele estabeleceu o império do Brasil. Está claro isso? Reino a sucessão é por direito. Império é na marra. Domínio é na marra. Diz que ele nos resgatou do domínio ou do império das trevas. O diabo nunca teve autoridade. O diabo nunca teve direito sobre nossas vidas. Ele era um dominador, um imperador. Império Romano. Império Romano. Era como? Impondo. Os impérios, todos os impérios que nós tivemos antes de Roma. Na verdade, o romano foi praticamente o último dos grandes impérios. Era conquistado na força. Era conquistado na violência, na imposição contra os direitos, vamos dizer assim, constitucionais. Satanás tinha um império, um domínio sobre nós. Ele não tinha direito legal. Mas aí veio
próprio Deus, nos resgatou do domínio do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. No reino, você tem um rei, lembra que eu falei semana passada, que é justo, que é nobre, que ama, que cuida, que zela, que dá proteção, que dá alimento. No domínio, no império, você é um mero escravo. Essa é a grande diferença que eu queria terminar hoje com vocês. O reino é eterno, o reino é aqui e agora, através de mim e de você, e nós fomos transportados de uma dominação, de um império, para um reino de amor e de paz, o Filho amado de Jesus, de Deus. Amém?